Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Sexta-feira de poucas movimentações no mercado financeiro, com os analistas e os investidores ainda de olho com a situação mais protecionista dos Estados Unidos. E depois de recentes altas, hoje o dólar cai frente ao real em um movimento de correção técnica pelas recentes altas significativas para a moeda norte-americana. Essa semana o dólar chegou a tocar os R$ 3,30 e hoje opera em queda de 0,36% aos R$ 3,27 mais 90. Depois da saída do secretário de Estado do governo norte-americano, agora Donald Trump também vai substituir o assessor de segurança nacional, e esse é um dos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira, enquanto o dólar opera em queda frente ao real. O que também cai nesta sexta-feira, o último dia útil da semana, é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Índice Bovespa tem um leve recuo no dia de hoje de 0,05% aos 84.886 pontos. O mercado abriu em queda hoje para o índice Bovespa, depois ele buscou uma recuperação ao longo do dia, mas agora se aproximando aí do fechamento de mercado, o índice Bovespa vem trazendo uma queda aí muito próxima da estabilidade, mas em queda de 0,05%. E com o anúncio da fusão, as ações da Fibria hoje também têm uma forte queda diferente do índice Bovespa, que tem uma leve queda. As ações da Fibria têm uma queda bem significativa nesta sexta-feira, acima dos 10%, com o papel negociado aos R$ 64,25. Enquanto isso, as ações da Suzano sobem muito, acima dos 20%. E com isso, o papel é negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo por R$ 28,50. De acordo com os analistas da Levante Investimentos para a agência CMA, a notícia da fusão das duas empresas ela é positiva para as ações dos dois grupos, só que agora, a curto prazo, a tendência é justamente essa, de queda para as ações da Fibria e alta para as ações da Suzano. Com a compra, a empresa será a maior companhia de celulose do mundo, com um valor de mercado de cerca de 65 milhões de reais. E como é que será que fica o tempo para os produtores de milho do centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita do milho safra de verão no Rio Grande do Sul segue avançando, agora já passa de 70% de áreas colhidas no estado. E foi o tempo mais seco que predominou, que os produtores pudessem dar andamento às atividades no campo. Tanto que esse tempo mais seco também predominou que diminuiu a disponibilidade hídrica do solo na metade sul gaúcha. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte do centro-sul. Uma frente fria avança pela costa da região sul em direção à costa da região sudeste e carrega as instabilidades mais significativas, tanto para a região centro-oeste como também para o sudeste. No decorrer da segunda semana, a chuva segue ganhando força na parte central do Brasil. São instabilidades tropicais que ainda atuam aqui entre a região centro-oeste e sudeste e seguem mantendo as pancadas mais fortes e com riscos para temporais nas áreas mais escuras do mapa. Conforme a chuva ganha força na parte central do Brasil, perde intensidade na região sul, chuva fraca e mal distribuída na região sul do Brasil. Ao longo do terceiro e último período tem previsão de chuva abrangente mais uma vez, só que a chuva é fraca tanto no sul como no sudeste, apenas na região centro-oeste, que até pelo menos o dia 31 de março segue chovendo de maneira mais significativa. Então, durante as próximas semanas, como a chuva persiste na região sul, mas de maneira muito fraca e irregular, o cenário segue bastante otimista para que os produtores de milho possam seguir avançando com as atividades de colheita na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouquinho a gente traz as cotações atualizadas do mercado do milho nesta sexta-feira, porque agora o assunto é o café. Depois de bater as mínimas dos últimos 9 meses na sessão de ontem, hoje o café arábica registra uma nova queda na Bolsa Futura de Nova York. O mercado ele é pressionado pela expectativa de uma ampla oferta global de café arábica e também por vendas especulativas, de acordo com a agência CMA. Além disso, o avanço do dólar essa semana frente ao real também faz com que as cotações
tenham essa reação aí de queda nos preços. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em março, que hoje tem recuo acima de 0,5% para $1,16 por libra-peso. Os contratos com entrega em maio também têm uma desvalorização muito parecida e recuam para $1,18 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,20 por libra-peso, e contratos com entrega em setembro, $1,22 por libra-peso. Café arábica na Bolsa de Nova York em queda, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também em queda nesta sexta-feira, na última sessão eletrônica da semana. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em março, contrato mais próximo, hoje recuando 0,68% para $138,30 a saca. Contratos com entrega em maio, também com recuo acima de 0,5% para $142,55 a saca. Contratos com entrega em julho, em queda de 0,68% por $138,60 a saca, e contratos com entrega em setembro em queda de 0,37% para $146,25 a saca. Café BMF Bovespa também em queda, e hoje o café robusta na Bolsa Futura de Londres opera em alta, diferente do café arábica. Esse movimento de alta ele é principalmente impulsionado por uma correção técnica depois de perdas recentes para os futuros do café robusta na Bolsa de Londres. De olho na tela, contratos com entrega em março em alta de 0,5%, avançando para $1.785 a tonelada. Contratos com entrega em maio com alta de quase 1% por $1.745 a tonelada. Contratos com entrega em julho também com alta próxima de 1% por $1.774 a tonelada. E contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, por $1.776 a tonelada do café robusta nos últimos negócios na Bolsa Futura de Londres. Café robusta, portanto, em alta hoje, diferente do café arábica em Nova York. E quem vem por aí para comentar os preços do café é o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá, Resch. Olá. O produto que sofre as mais traumáticas influências é o café. O Brasil é campeão de produção, segundo maior consumidor, primeiro maior exportador do mundo, e o produto sofre pressão dos players nacionais e internacionais. E por que isso? Isso porque o café é um produto que está na história do Brasil. O Brasil planta e exporta café há mais de 2 séculos. E os produtores, infelizmente, não são organizados e não tem quem os represente muito bem. Portanto, o preço de uma saca de café de alta qualidade está ainda valendo abaixo de R$500, preço inferior a anos passados. E um dos motivos para esse aperto é o quê? Que a safra brasileira será de 60 milhões, ou que o valha na próxima safra, 2018-2019. Basta fazer uma conta simples. Se o Brasil consome 21 milhões de sacas no mercado interno, nós bebemos, exporta 30 e poucas sacas, só aí já passa de 50 milhões. O solúvel tem mais aí um pouco de saca, milhões de sacas. Então, se a safra brasileira fosse 50 ou 60 milhões, não vai sobrar muito café nos armazéns. Mesmo assim, quem compra, os compradores, tem um poder muito forte. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Resch. E além do café, o que também vem recuando bastante no mercado futuro nos últimos dias são as cotações do açúcar, que na Bolsa Futura de Londres já batem as mínimas dos últimos 2 anos e meio, impulsionados aí principalmente por causa de uma produção bem maior dos países da Tailândia e também da Índia. Hoje, mais uma vez, então, os futuros do açúcar refinado vêm em queda na Bolsa Futura de Londres. As quedas, elas variam entre 0,20% e 0,63% para os contratos mais próximos do açúcar refinado em Londres. O açúcar bruto ou demerara na Bolsa Futura de Nova York também apresenta o mesmo comportamento de queda na última sessão eletrônica desta semana, recuando entre 0,70% e 0,77% nos principais contratos mais próximos.
Essas quedas para o açúcar demerara, o açúcar bruto, lá na Bolsa de Nova York, elas acontecem também pelas vendas especulativas e em sintonia com a ampla oferta global do produto. Açúcar, portanto, com um movimento de forte queda que já bate as mínimas de 2 anos e meio na Bolsa Futura de Londres. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações atualizadas para a soja e para o milho nesta sexta-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E as questões envolvendo recuperações empresariais, recuperações judiciais, reestruturações empresariais e também falências preocupam também a produtores rurais, cooperativas e empresas ligadas ao agronegócio. Por esse motivo, a TMA vai realizar na próxima terça-feira um debate para tentar trazer soluções para casos como estes. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com um advogado que é consultor da TMA, Bruno Chiaradia, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Bruno, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora explicar o que é a TMA, a empresa que você representa aqui. Qual é a função desta empresa, dessa OCIP, né, que é uma empresa diferenciada, chamada TMA? Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem um evento que diz respeito ao interesse de vocês, da sua emissora. Muito pertinente o espaço que você está dando para a TMA e para todos os profissionais que são associados à TMA. A TMA não é uma empresa, é uma associação, na verdade é uma OCIP, como você colocou muito bem, com interesse público, e que congrega um modelo de associação profissionais que atuam no mercado de reestruturação de empresas. Seja uma reestruturação judicial ou uma reestruturação não judicial, uma extrajudicial. Recuperação de empresa. Recuperação de empresa de maneira geral, congrega profissionais das mais variados nichos e modalidades, contadores, consultores, advogados, escritórios de advocacia como o nosso, né, e que militam nessa área de reestruturação. Hoje está muito na moda a recuperação judicial, mas não necessariamente ela abrange só a recuperação judicial, mas também a extrajudicial, e não a extrajudicial à luz da lei de recuperação judicial, mas sim uma reestruturação de empresas em crise. São profissionais que uniram-se para formar esse grupo, essa associação, e transmitir também conhecimento para quem está vinculado a empresas que estão em fase de reestruturação ou recuperação judicial, ou mesmo aí no caso de falência, né? Exatamente. Na verdade, ela é uma representante da TMA, Turnaround Management Association mundial, no Brasil, que já tem um escopo desse em outros países, né? E agora a gente faz isso no Brasil há um bom tempo. A TMA já está constituída no país, pouco depois da entrada em vigor da nova Lei de Recuperação Judicial de 2005. E sim, congrega profissionais para discutir, não só para levar a experiência, mas também para todos que participam ganhar a experiência. Então é uma troca de experiência, né? E fomentar a educação, a discussão, o debate em torno desse tema. Mais uma vez, recuperação judicial está muito à tona ultimamente, então está na moda, então está predominando aí nos assuntos, em palestras e debates como esse que a gente vai ter, inclusive, na semana que vem. Bom, e esse debate que a TMA promove, essa discussão, no próximo dia 20 agora de março, é aqui em São Paulo, né? Exatamente. Diz diretamente ao agronegócio. E aí eu pergunto, Bruno, o que preocupa em relação ao agronegócio como um todo? Nós temos empresas já constituídas, são as agropecuárias, sejam SA ou limitada, mas temos também a pessoa física. O agro exige uma atenção diferenciada? Exige, acho que, em primeiro lugar, pelo papel que o agronegócio tem na economia. A gente olhar, em 2017 representou mais de 20% do PIB nacional, 23% se não me engano, em torno disso. Então, economicamente, por si só, já se demonstra como um nicho a ser cuidado. Com o Instituto da Recuperação Judicial em curso e com a crise, principalmente a última crise que se iniciou e ficou muito forte a partir de 2015, muitas empresas desse ramo, muitas agropecuárias desse ramo e, inclusive, pessoas físicas, produtores rurais, começaram a ajuizar pedidos de recuperação judicial. Então, isso aumentou muito, né? É uma questão quase que sazonal. A gente tem as crises, as recuperações judiciais aumentam, né? E, naturalmente, ramos como o do agronegócio, que é predominante no nosso país, é um
muito Forte importante, na na economia, acaba aparecendo uma série de situações e de peculiaridades que geram discussão no âmbito de uma recuperação judicial, que é um processo que vale para toda a sociedade empresária. Para esse ramo específico, ele traz discussões particulares, como, por exemplo, o que você mencionou do produtor rural pessoa física, se ele pode ou não pedir recuperação judicial. Quer dizer, isso é uma coisa que vai ser discutido lá no dia 20. As pessoas que estiverem lá vão poder ouvir os pontos de vista dos profissionais que estarão lá. Então, a gente vai ter na nossa mesa advogados que costumam atuar, assessorar empresas que entram em recuperação judicial ou essas pessoas físicas, vamos ter juízes, vamos ter consultores de empresas, então, quer dizer, todo mundo vai poder estar nesse ambiente para fomentar a discussão e justamente debater as alternativas e as peculiaridades da recuperação judicial no sistema, no ambiente do agronegócio, no ambiente agropecuário. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Bruno é especialista e representa, nesse caso, nem sempre o devedor, mas quem tem algum direito a receber, no caso, instituições financeiras. Ou seja, é um encontro que vai reunir todos os profissionais que lidam com os diferentes aspectos do agronegócio. Tanto quem tem para receber, no caso bancos, por exemplo, como proprietários rurais, fazendeiros, agropecuários que têm dívida e discutem essa recuperação judicial ou na justiça ou em acordo extrajudicial. É uma situação bem complicada, mesmo com essa legislação nova? É bem complicada, até pela legislação nova, muitas vezes não ser clara em alguns pontos. E aí é uma discussão que dá margem realmente para muitos debates. Existe um artigo nessa lei que dispõe sobre o princípio dela, que é o princípio da preservação da empresa, que muitas vezes é utilizado para se colocar que esse princípio maior, que é o do artigo 47, se sobrepõe a uma série de outras regras específicas da lei. Mas aqui eu estou tendendo a uma questão muito técnica, que se discute mesmo num ambiente de debate com pessoas que também têm os pontos de vista. Se eu começar a falar aqui, por você ter colocado, pelo fato de eu ser de um escritório de advocacia, que representa eminentemente instituições financeiras, eu tenho o meu ponto de vista, e a ideia da entrevista não é colocar o meu ponto de vista. Quem depende do devedor tem outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente vai ter a lei, a sua pergunta foi, a lei trouxe uma solução? Sim, a lei trouxe uma solução para uma série de questões. Basta você concordar, respondendo a sua pergunta de maneira simples. Antes nós tínhamos a concordata não deu certo para ninguém. Então, de certa forma, a recuperação judicial, mostrando que ela é efetiva e historicamente já vem se demonstrado, ela sim se demonstra como um instrumento de viabilidade, ou seja, ele é hábil a cumprir a função que se prestou quando a lei foi concebida. Mas é fato também que existem as peculiaridades, e essas peculiaridades que tornam a questão bem atraente para se discutir num ambiente como esse, por exemplo, à luz do agronegócio e as peculiaridades mesmo de uma recuperação judicial de um produtor rural, de uma cooperativa agrícola, esse tipo de coisa. E nesse encontro é possível que o produtor rural participe, o dirigente de cooperativa, o dirigente de empresa, mesmo que não esteja ainda envolvido com recuperação judicial? É interessante participar dessa discussão? É interessante, é possível, e é interessante inclusive por não estar, justamente, eventualmente, por um dia poder estar, ou porque esse empresário está vislumbrando um setor delicado, um momento delicado na sua empresa. Eu acho que sempre, qualquer empresário, não só o empresário rural, se ele detectar que algo está acontecendo, pode ocorrer também lá na frente, que se interesse, que vá atrás, que vai entender o que faz, é melhor se preparar. Porque a gente vê na prática, muitas vezes, as empresas entram em recuperação judicial ou até vão à falência, muito próximas já de um estágio de falência. Então entra com a recuperação judicial, depois de muito tempo já carregando dívidas, pedindo prazos e postergando, não se preparou, ou seja, já está muito em cima da hora. Então quem já tiver um feeling, já perceber, sim, já pode participar. E a ideia é que todos possam, inclusive os produtores rurais e as empresas cooperativas agrícolas. Bom, então agora vamos fazer efetivamente um convite, um encontro da TMA no próximo dia 20 de março aqui em São Paulo. Onde vai ser o encontro, Bruno? Vai ser na Berrini, na sede da TMA, site da TMA, tmabrasil.org. Tem todos os dados, o endereço e as informações sobre o evento. Basta lá se inscrever Basta se inscrever e participar, exatamente. Está lá no site. Então você fique de olho na informação. A TMA tem um debate no próximo dia 20 de março para discutir recuperação judicial, falência e reestruturação de empresas, em especial para o agronegócio. Passamos o recado, Bruno? Sim.
A gente termina um recado na próxima semana, na terça-feira. Agradeço a presença do Bruno aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Fica aí o convite, então. E quem vem por aí mais uma vez, trazendo os detalhes do tempo, agora, como diz o Zaidan, para o lado de cima do mapa, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Com instabilidades tropicais mais concentradas na metade norte do Brasil, a umidade do solo vem aumentando cada vez mais. Esse cenário acaba favorecendo o crescimento dos pastos, com os índices que superam os 90%. Só que, por outro lado, em algumas áreas, o excesso de umidade acaba prejudicando o manejo dos animais no campo. No decorrer dos próximos dias, o cenário não deve mudar ainda na região norte do Brasil, então segue chovendo de maneira bastante significativa. Em alguns momentos, essa chuva ganha mais intensidade e os acumulados superam 50 milímetros em apenas 5 dias. No interior do Nordeste, a chuva também acontece, só que de maneira mais irregular. Ao longo da segunda semana, entre os dias 22 e 26 de março, a chuva ganha mais intensidade, tanto na região norte como também na região nordeste. Então, dessa vez, tem previsão até de temporais nas áreas mais escuras do mapa. O volume de água supera até 70 milímetros dessa vez. Ao longo do terceiro e último período, segue chovendo. E até pelo menos o dia 31 de março, a chuva é forte na região norte e ainda também no interior do Nordeste. Então, até pelo menos o final do mês de março, segue chovendo na metade norte do Brasil e são pancadas de forte intensidade que tem potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade, o que por um lado ainda beneficia o crescimento dos pastos, por outro lado ainda pode prejudicar o manejo dos animais no campo. Tá certo. E com a boa demanda pela soja nos Estados Unidos, os futuros da oleaginosa operam em alta hoje na Bolsa Futura de Chicago. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, na última semana os exportadores relataram vendas de 1.300.000 toneladas, um volume que ficou aí muito próximo do esperado pelos analistas, que era de 1.700.000 toneladas. Com isso, a soja hoje opera em alta em Chicago, com altas que ficam entre 0,80% e 0,85% para os contratos mais próximos. De olho na tela, eu vou começar destacando os contratos com entrega em maio, que aparecem acima de $10,49 por bushel. Contratos com entrega em julho, $10,60 por bushel. E contratos com entrega em agosto por $10,61 por bushel. Dólar em alta em Chicago na última sessão eletrônica da semana, assim como a soja, não dólar. A soja também BMF Bovespa negociada aqui na B3 em São Paulo. O dólar hoje teve queda, hein? Lembrando, queda de 0,36%. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em maio em alta de 0,83% por $23,13 a saca. Contratos com entrega em julho em alta de 0,86% por $23,37 a saca. E contratos com entrega em setembro em alta de 0,74% por $23,09 a saca. Já o milho opera em queda hoje na Bolsa Futura de Chicago. Apesar dos volumes expressivos aí dentro do esperado pelo mercado, também para as exportações do milho dos Estados Unidos, hoje o milho opera em queda, seguindo mais uma vez o comportamento do trigo no mercado futuro. Lembrando que os dois produtos são substitutos na ração animal e tendem a andar juntos. De olho na tela, contratos com entrega em maio em queda acima de 1% por $3,82 por bushel. Contratos com entrega em julho em queda de 0,88% por $3,91 por bushel. E contratos com entrega em setembro em queda de 0,81%, recuando para $3,96 por bushel. Para encerrar, milho BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo, hoje em queda na última sessão eletrônica da semana. O milho que subiu bastante aí nas últimas semanas, hoje mais uma vez opera em queda. De olho na tela, contratos com entrega em maio recuando mais de 1,5% para R$ 38,45 a saca. Contratos com entrega em julho, com uma leve queda de 0,03% por R$ 37,05 a saca. E contratos com entrega em setembro, em queda de quase 1,5% por R$ 34,61 a saca. Você vai ter mais detalhes sobre os preços do milho no Brasil, agora em seguida no programa Pecuária BR, coladinho com o Mercado do Campo, que vai se despedindo por aqui. Eu volto na segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E para você de casa, um excelente fim de semana. Boa noite.